primeiramente, boa tarde a todos e todas também. Eu vim aqui para falar um pouco do meu antes de eu saber o que era o TDAH, perdão. Bom, antes de eu saber o que era o TDAH em si, eu tive muitos problemas na escola, com amizades, com professores e problemas familiares também. Quando eu era um pouco menor, eu tinha pegado o celular da minha mãe escondido, entrei na conversa dela com a minha professora. E eu vi lá ela falando para minha professora que eu era TDAH. Daí, desde aquele dia, eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça do que era aquilo. Daí eu bobinha, né, era muito pequena, falei, meu Deus, o que será que é isso? Será que eu sou uma detetive ou algo do tipo? Fui lá e pesquisei no Google. Ok, Google, o que é TDAH? O Google falou de uma forma tão, sabe, expressa, tão formal, que eu acabei não entendendo, obviamente. Aí eu peguei, saí do Google rapidão, fechei o Google, muito hacker ela. Aí eu peguei e devolvi o celular pra minha mãe. Aí, beleza. Depois de um tempo, depois de muito tempo, na verdade, eu comecei a ter problemas na escola. Ano passado, no 6º ano. Bom, eu tenho ainda, né, mas ultimamente eu tenho desenvolvido estratégias para melhorar, mas antes eu falava coisas para as pessoas sem pensar. E daí quando elas falavam as coisas para mim, eu chorava. Por quê? Porque eu era muito emotiva, porém eu não pensava antes de falar. Então eu acabava falando as coisas na brincadeira, achando que a pessoa vai achar uma coisa legal, mas aquilo acaba afetando a pessoa. E daí quando a pessoa revidava, eu chorava. Por quê? Porque eu era emotiva, sou até hoje. Aí, ano passado eu briguei com uma amiga minha e apareci na sala do Fábio chorando. Aí eu peguei, a gente começou a conversar, e eu comentei com o Fábio da história de quando eu era pequena, que eu tinha visto a minha mãe conversando com a professora. Aí o Fábio pegou e falou assim, mas como você acha que você é TDAH? Daí eu peguei e falei assim, daí eu expliquei pra ele que eu fui bisbilhoteira e mexi no celular da minha mãe sem ela saber. Bom, aí o Fábio, depois da gente conversar bastante, eu desabafar com o Fábio, ele pegou e chamou minha mãe. Aí a minha mãe pegou e confirmou pra ele que eu era TDAH. E eu, obviamente, estava do lado e estava ouvindo tudo, a conversa dos dois. Aí, a minha mãe disse que eu tomava remédio, que eu era TDAH, que eu tive muitos problemas na infância de concentração, que eu tirava notas baixas, que eu atrapalhava os outros, falava muito em sala de aula e muitos outros problemas. A partir daquele momento, eu comecei a considerar o Fábio como meu melhor amigo. Ele até hoje. Então, o Fábio teve a ideia de começar a fazer uns bate-papos, uns encontros, para falar sobre o assunto. E então, obviamente, eu topei, né? Saí da sala, brincadeira. Aí, né, eu peguei e eu topei. Aí, a partir daquele dia, eu percebi que aquilo lá era um autoconhecimento e que eu precisava daquilo para me desenvolver estratégia e acabar e evoluir. Daí foi assim que eu comecei a entender o que é o TDAH, como desenvolver estratégias e soluções para os problemas que eu tinha. As pessoas, assim que eu comecei a saber o que era o TDAH, eu não sabia direito ainda o que era. Era a partir do primeiro encontro. Então, pra mim, era, nossa, eu sou especial. Eu sou especial, então, olha, você não pode gritar comigo, você não pode brigar comigo, porque eu sou TDAH. Só que não funciona desse jeito. Então, aí o que acontece? Tudo que acontecia, eu ia lá, por exemplo, uma menina vinha e falava assim, por que você não vai ajudar a fazer nada? Não, você tá aí moscando, fazendo tal coisa. Daí eu olhava pra menina e falava assim, eu sou TDAH, você sabe que eu não consigo prestar atenção. Aí eu assim, mas não é assim que funciona. Por eu ser TDAH, eu tenho que desenvolver estratégias e tentar, pelo menos, me concentrar. Por quê? Porque não é assim, eu não consigo, não adianta nem eu tentar, eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar, eu tenho que dar o máximo de mim, caso eu queira evoluir na minha vida. E então, eu peguei e eu fazia isso no começo dos encontros, porque eu achava que eu tinha direito. E então, foi a partir daquele momento que eu comecei a ter apelidos de querer chamar atenção e que era gracinha, que era frescura. Mas
eu estava errada na parte em que eu achava que eu podia. Eu tenho direito, eu sou especial, eu sou exclusiva, vocês não são nada, eu sou importante. Bom, mas não é assim que funciona. Bom, aí, né... Ah lá, Fábio, você fez eu me perder. Onde que eu tava? Onde que eu tava mesmo? Você falava que você se achava... Ah, exatamente, muito obrigada. Eu estava errada em achar que eu era exclusiva e diferente de todos os outros, era Deus entre eles. Mas eles também estavam errados entre falar que era frescura. Por quê? Porque eu entendo eles que eles não entendiam sobre o assunto, assim como eu também não entendia. O pouco que eu já tinha ouvido, eu já pensei muito, porque eu sou uma pessoa que pensa muito. Eu vou além do que está acontecendo. Então, o pouquinho que o Fábio falou no primeiro encontro, eu já entendi completamente errado o que ele tinha falado. Os meus amigos começaram a falar essas coisas pra mim. Eu não gostei, como eu disse, eu era e sou muito emotiva e chorava toda vez que eles falavam isso. Aí eu gritava, falava um monte pra pessoa e ainda chorava. Eu chorava e entrava em crise e ficava com falta de ar. Aí as pessoas me viam chorando e, tipo assim, no começo do ano, elas pegavam e iam me ajudar. Tipo, mas na maioria das vezes nem eu sabia por que eu tava chorando, eu simplesmente chorava. Aí, alguns iam me ajudar perguntando o que estava acontecendo. Aí, na maioria das vezes, obviamente, tinha motivo, mas nem sempre. E então, depois de um tempo, as pessoas passaram a achar que aquilo era para chamar atenção e era frescura minha. E então, daí foi lá que as pessoas começaram a, tipo, quando eu começava a chorar, nem todo mundo, como era no começo, ia me ajudar. Tipo assim, aí foi lá que a gente começou os nossos encontros e eu comecei a entender melhor o que é o TDAH. Foi em toda essa etapa da minha vida e antes, como eu disse, eu tinha muitos problemas na escola e etc. Sempre falava muito, atrapalhava as pessoas e eu não sabia do que se tratava o TDAH. E depois, quando o Fábio começou a explicar pra gente o que era, que eu comecei a desenvolver um autoconhecimento, comecei a me conhecer melhor e aquilo acabou chamando a minha atenção. Por quê? Porque é uma coisa que eu tenho. Se eu quiser evoluir, eu tenho que me conhecer primeiro. Eu tenho que saber o que eu tenho e o que eu não tenho. Eu tenho que saber como agir e como lidar, independente da situação. Depois eu entendi, eu compreendi que o TDAH não é nem mais inteligente, nem menos inteligente que alguém que não tem o TDAH. É porque o Fábio me disse ontem que não é questão de ser mais inteligente ou não. É questão de que um TDAH se mantém focado e presta muita atenção no que está ao redor, no que está em volta dele. No caso, as falas, as pronúncias, os atos, os gestos, a forma em que anda, a forma em que fala, o cabelo, percebe tudo. Um TDAH está sempre focado em algo. Ele sempre vai estar atento, mesmo que, nossa, não, mas você está prestando atenção, o planeta Terra chamando. Parece até que ele está dormindo, que ele só está pensando numa bezerra pulando a cerquinha, mas tipo assim, não, na verdade ele está focado em alguma coisa. Pode até ser por uma coisa que ele viu, e depois, no momento que é para ele se manter focado, ele fica pensando naquilo que ele tinha visto. Que no caso isso acaba prejudicando a vida social dele. Por quê? Porque ele precisa se manter concentrado, mas ele tá lá na cabeça, lá onde ele tinha visto. Só que é uma coisa que às vezes não tem como a gente evitar, né? Porque toda vez que eu faço isso, na hora que eu percebo, eu já tô fazendo isso. Eu tô lá no meu canto, aí a professora... Tipo assim, por incrível que pareça, eu tô olhando a professora, eu tô olhando pra ela. E eu ouço ela falar. Porém, ouvir ela falar é uma coisa. Agora, entender o que ela tá falando é outra. Porque, tipo assim, ela fala, então, a raiz quadrada de 7 é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá bom, a raiz quadrada de 7? Não, tá. Bom, mas enfim, enfim, daí tipo assim, daí às vezes os professores brigam comigo, né, óbvio, porque, principalmente professor de matemática, eu usei matemática porque é real, tá, não acham que foi só um exemplo, porque é verdade. Porque a professora, não, mas, aí, né, continuando, no TDAH, continuando, tá sendo gravado, né, tá sendo gravado, desculpa, Luciane! Linda.
Mas na minha cabeça, como eu tô prestando atenção em outra coisa, pra mim ela tá falando. Pra mim ela tá falando desse jeito, porque eu só tô ouvindo o que a minha mente está produzindo. Eu tô olhando pra ela, porém, na minha cabeça, eu tô vendo um unicórnio comendo maçã. Muito obrigado, foi ótimo. Eu vim tremendo o caminho inteiro. A Duda ajudou? Nem parece que eu vim tremendo o caminho inteiro de medo. Não é o que faz Super você? espontâneo. Super. Ela dá show, isso aqui é o universo dela. Qual que é o canal seu, Duda?